A Convenção de 1936 ficou bem claro na construção, convenção, que são os tópicos majoritários da igreja, né? São os princípios. Podemos chamar a convenção que é estabelecido é como uma Constituição Federal Brasileira. É uma Constituição. E depois os tópicos de ensinamento eles vão seguindo aqueles princípios. Deus não vai falar, né, uma coisa na convenção e instruir os seus representantes na terra, que os anciões se declaram ungidos de Deus. E o que eles falam é o próprio Espírito Santo falando por eles. Se alguém contestar, estaria em tese praticando uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então essa é a fé da congregação. Então não existe esse negócio de chegar aqui em 1936 e falar uma coisa, aí Deus muda aqui. Se mudou foi o homem. E se foi o homem que falou que era a palavra de Deus e não era, esse também blasfemou. E cai por terra toda a doutrina de uma igreja. No caso, a Congregação Cristã do Brasil declara no seu credo, através dos seus anciões, que tudo é revelado. Não existe esse negócio que Deus mudou. Até os hinos todo dia se canta ainda que Deus não muda. Deus, o Senhor não mudará, para trás não voltará. Ele sempre executou tudo aquilo que decretou. Então foi decretado pelo próprio Deus em sala fechada, só com homens, sem mulheres, embora tinha uma anciã em 1936 que fazia batismo na igreja, muitos não sabem, mas tinha. A mulher inclusive pregava na igreja. Então, no casamento que fala aqui na convenção, o matrimônio legal que a Congregação Cristã no Brasil reconhece é o que está de acordo com a lei civil de cada país. Por que fala isso? Porque tem país que permite o casamento com 5 mulheres. Na região da Síria, na Palestina, aqueles lados ali, são considerados países com outros regimes. Tem Talibã, tem Hamas, tem tudo. O Iraque. Se vê um refugiado do Iraque, da Síria, com 5, 6 esposas, ele vai ter que divorciar. De qual esposa? Se tem 6 esposas, ele vai divorciar de 5, qual ele vai escolher? Ele está casado dentro da lei de cada país. Ora, se ele veio para o Brasil, não é destruiu 6 casamentos. Ele está casado legalmente com 6 mulheres. E aí como é que a congregação vai fazer? Aqui no Brasil. Então, então Deus não salva o iraquiano. Isso não é pregação da congregação, prega no seu estatuto e anunciar o evangelho para todos os países e nações. Vai dizer que agora Deus não vai salvar iraquiano, não vai salvar aqueles que estão debaixo do Talibã, que estão casados, né, são muitas vezes libaneses, na região da Líbia, da Síria. Naquela região tem países que aceitam casamento com várias mulheres. Esses estão casados na lei. Se a igreja abrir uma congregação cristã na Síria, ou naqueles países ao redor, onde tem casamento com 5, 6 mulheres, ou em outros países que sejam, a igreja vai ter que respeitar a doutrina daquele país. Por isso que está de acordo com a lei civil de cada país. Lei civil. Ora, só que tem um detalhe que muitos não entendem. Muitos trouxeram um mito dizendo que aqui na congregação, quando você se divorcia, a não ser por adultério, você peca, se você casar de novo. Há uma confusão que precisa ser esclarecida. Em 1936, quando foi feita essa convenção, também estava em vigência a Constituição Federal Brasileira, que em 1934, mais ou menos, a lei era Estatuto de Direito Constitucional, o casamento era indissolúvel. Aí entrou a lei do desquite. Eu vou depois colocar um texto para vocês acompanharem a trajetória do divórcio no Brasil. Então vocês podem pesquisar a trajetória do divórcio no Brasil, a consolidação do Estado democrático de direito, não é Estado fascista. Em 1827, com a proclamação da independência e a instauração da monarquia, a igreja estava sob influência direta e incisiva da igreja em matéria de casamento. Firmava-se a obrigatoriedade das disposições do Concílio de Trento, do arcebispo da Bahia, que falava sobre as questões matrimoniais. Quem dava ordem era o monarca. No Brasil Império, em 1861, houve a primeira flexibilização da Igreja Católica. Regulou o casamento entre pessoas de seitas dissidentes, de acordo, porque era só a Igreja Católica.
Então, seitas dissidentes. E de acordo com as prescrições e da questão, a inovação passou a inovação foi passar para a autoridade civil a faculdade de dispensar os impedimentos de julgar a nulidade do casamento. No entanto, admitia-se somente a separação pessoal. Em 1889, começou a se discutir a questão dos casamentos. Em 1891, teve uma discussões, depois em 1893, 1990, 1901 e em 1934, a Constituição Federal Brasileira a declarou no artigo constitucional a indissolubilidade do casamento. É um preceito constitucional, não podia separar e ponto final. Era direito constitucional. Aí veio a doutrina da congregação dizendo, não pode separar. Está em conformidade com a lei de cada país. Então aqui nesta denominação, nessa agremiação, está dentro da lei do país. Só que tá, se você for ver, inclusive, as mudanças do estatuto, lá diz que, de acordo com as novas leis vigentes de cada país, tem que se adaptar. O estatuto do direito civil mudou. Então a igreja tem que se adaptar. Toda a lei civil no Brasil, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, tem que atualizar. Não é só para pessoa jurídica. Depois veio a Constituição de 37, repetiu-se, 46, teve várias discussões, 69, aí já eram os militares, qualquer projeto tinha que ter votação, tinha que ter 3/4 dos senadores que votar, aí apresentou uma emenda em 75, e aí em 77 foi instituído oficialmente uma emenda constitucional, número 9, de 28 de julho de 77, pela lei 6.515, né, do senador Nelson Carneiro, né, que gerou uma grande polêmica, conforme está aqui a inovação. A inovação permitia extinguir por inteiro os vínculos de um casamento e autorizava que a pessoa de um casamento e autorizava que a pessoa casasse novamente com outra pessoa. Bom, o problema é que até o ano de 77, quem casava permanecia com um vínculo jurídico para o resto da vida. Caso a convivência fosse insuportável, poderia ser pedido o desquite, que interrompia os deveres conjugais e terminava com a sociedade conjugal para fins legais. Significa que os bens eram partilhados. Acabava a convivência no mesmo teto, mas nenhum dos dois poderia recomeçar sua vida ao lado de outra pessoa, cercado da proteção jurídica do casamento. Ou seja, então até 1977, o desquite, você desquitava, separava os bens, morava em casa separada, mas não podia casar de novo. É isso que muitos líderes religiosos, inclusive os anciões da congregação e de outras igrejas, querem dizer que aquele que se separa e casa peca. Por que peca? Porque na época, até 77, quem divorciava não podia casar. Por isso, os senhores mais velhos sabem, não se fazer de bobo, né? Que não tem bobo aqui, tem pessoas vividas, experientes. Participei em muitas reuniões de ancião, portas fechadas, sei muito bem, e os senhores sabem, senhores anciões, vocês sabem que nós temos muitos, mas muitos milhares de casamentos dentro da congregação e de outras igrejas religiosas, casamento no Paraguai. Meu pai, inclusive, é casado no Paraguai, viu? Por quê? Porque não podia fazer um novo casamento no Brasil. Aí tinha que respeitar a lei, aí fazer o casamento no Paraguai, né? Meu pai fala que meu pai é músico. Ele é músico, toca na igreja e é casado no Paraguai. Por quê? Porque vocês colocaram que aqui não podia casar. Só que essa lei acabou em 77. Houve uma mudança. A partir de 77 poderia casar com uma nova pessoa. Mas até 77 não podia. Então não adianta querer trazer um mandamento antes de 77, estou falando da lei civil do país. A lei civil proibia casar de novo. O desquite não era uma porta para o novo casamento. Por isso que então, depois de 77, começou a lei do divórcio, que foi aprovada em 77, concedeu a possibilidade de um novo casamento. Mas por uma vez, o desquite passou a ser chamado de separação e permanecia até hoje com um estágio intermediário para a obtenção do divórcio. Ficava um tempo desquitado para depois ir para o divórcio. Então até 77 era o desquite.
E depois, então, veio a lei do divórcio, que poderia casar pelo menos uma vez. E aí foi evoluindo, teve 1998, 88 a Constituição, 89, 2007, 2009, 2010, chegamos então com a aprovada em segundo turno a PEC do divórcio, restando sua promulgação, tal, tal, tal. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sendo suprimido o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano. Comprovado, tal, 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 2 anos. Aprovado finalmente o divórcio direto no Brasil. Ora, vamos voltar para 1936. A igreja respeita as normas. Ó, aqui, cadê o tópico? A congregação, o matrimônio legal que a congregação cristã no Brasil reconhece é o que está de acordo com a lei civil de cada país. A lei civil hoje permite o divórcio. Não adianta querer falar para as pessoas dos dias de hoje, como está vindo muitos casos ao meu conhecimento, as quais serão passíveis de ação judicial para um questionamento, inclusive de matéria constitucional, é que a Convenção de 36 estava debaixo de uma Constituição Federal Brasileira, a Convenção Religiosa da CCB em 36 estava de acordo com a Constituição Federal Brasileira, que falava que era indissolúvel o casamento. Aí houve a lei do desquite, até 77 não podia desquitar e casar. Poderia desquitar, fazer a separação e ficar solteiro. Aí o que as pessoas faziam? Casavam no Paraguai. Os mais antigos da igreja sabem que é tudo casado no Paraguai, né? Os senhores são casados no Paraguai, viu? Não se façam essa cara de santos. Vocês são casados no Paraguai e muita gente manteve o ministério na igreja, músico, posso inclusive citar em processos judiciais, viu? Músicos, ministros, anciães, cooperadores, diáconos, músicos encarregados, viu? Amigos de ancião, tudo. Casaram no Paraguai. Mas tô casado no Paraguai. Ah, tô casado no Paraguai, então eu tenho que aceitar a lei do Paraguai. Aí vocês fizeram um encaixe. Só que não precisa nada disso. O que eu não posso admitir é que chegue para mim pessoas e eu fique calado na condição de advogado. A gente tem que lutar pelo direito das pessoas que procuram a gente. Eu tenho recebido muitas pessoas me procurando para ingressar com ações questionando isso. Deus mudou? Se Deus mudou, o Conselho de Ações tem que ser destituído. Porque parte-se para o charlatanismo, parte para a prática de atribuir ao divino prática abominável. Dizer que Deus não muda, aplicar leis que mudam e dizer que Deus deu a lei, isso é charlatanismo. Então já teria que dissolver o Conselho de Anciões. Agora, se for mantida a palavra do acionato, tem que prevalecer. 2 pontos fundamentais da igreja. Primeiro, respeitar a lei civis do país. A lei de higiene, até anotei aqui, vocês respeitam a lei do habite, a lei do índio, vocês não obrigam o índio a usar saia, terno e gravata, não é verdade? Tem que respeitar. As leis sanitárias, né? Os crimes polícias não permitem que pessoa que responde processo criminal exerça ministério, não é verdade? E vocês disseram que na parte espiritual não há governo. No Estatuto de 2013 não há governo na parte espiritual, só na parte material. Vocês disseram isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que essa questão de divorciar, quem se separa ter que ficar solteiro, não é um preceito bíblico. Ah, mas Jesus falou que aquele que se separa em caso novo peca. Mas ali você não pode pegar aquela tese jurídica falada nas escrituras de Jesus para aquele povo judaico. O povo judaico estava debaixo da lei mosaica. E a lei mosaica permitia ter 20, 30 mulheres. O próprio Salomão teve 1000. O próprio rei Salomão teve 1000 mulheres. Tá? Davi tinha um monte de mulher. Gideão teve 70 mulheres. Todo mundo se divertia lá. Tinha quantas mulheres quisesse. Tá? Então, eles estavam na lei mosaica. Então tinha discussões de divórcio, carta de divórcio. A carta de divórcio de Moisés, que fala, aquele que se separa não ser por adultério peca, né? Mas também tem que lembrar que na lei mosaica, antes de Jesus ressuscitar, estava vigorando, e ainda vigora, a lei de Moisés estava dizendo que aquele que repudia sua mulher dele carta de divórcio. Só que assim, aquela carta de divórcio ali, não é carta de divórcio aqui do Código Civil Brasileiro, não. Aquela carta de divórcio que dava para as mulheres antigamente, elas saíam pão e água, que nem a mulher de Abraão. Abraão teve um filho com Agar, depois a Sara ficou com ciúmes, né? Mandou Agar para fora de casa, a pão e água, sem direito a nada. As mulheres antigas se tornavam prostitutas porque os homens podiam ter muitas mulheres, 30, 40, 50 mulheres, lógico, enjoavam das mais velhas. Ia casando com as mais novas e aí repudiando as mais velhas. Então Jesus falou isso, ó, então se você repudiar
a mais velha não ser por adultério, então você peca, claro, porque estava o que? Jesus queria o que com aquilo? Naquele sistema mosaico de código civil, que era o que prevalia, Jesus era judeu, inclusive, ele estava no meio do povo judaico, pregando para os judeus. É lógico que a lei que estava falando era para os judeus, é óbvio, não estava falando para os brasileiros, né? Jesus não pregou para os brasileiros. Então o homem tinha 40, 50 mulheres, começava a repudiar a mulher. Não era por adultério. Então ele estava em pecado. Mesmo mantendo o casamento, ele estava repudiando. Aquele que repudia sua esposa a não ser por adultério, peca. Aquele repúdio não é divórcio no Código Civil Brasileiro hoje. O repúdio é repudiar, é deixar de canto. Não tem mais interesse, não ama mais. Aí pegava as mocinhas. Tanto que os homens tinham mulher. Tanto Davi ficou velho antes de morrer, botaram uma mocinha para aquecer ele. Pegaram uma jovem virgem, botaram de cobertor para ele, para deitar e ficar quentinho. Né? Vai fazer isso no dia de hoje para ver o que acontece. Então vocês têm que trazer para o Código Civil Brasileiro as modificações. Lá nas Escrituras, o apóstolo Paulo diz que não tem domínio sobre o próprio corpo o homem, a mulher e sim o homem. Isso daí, se for praticar no dia de hoje, que está nas Escrituras, nós seguimos as Sagradas Escrituras. Se você for, tem ancião que prega isso, viu? Pega a mulher e quer fazer sexo à força, na marra, chantageia a mulher. Tem muito ancião, viu? Vocês são bem problemáticos. Vocês falam do jugo o povo, mas vocês também têm que mostrar, porque vocês também pecam. Tem muita ancião que já foi cortado entre vocês aí. Vocês sabem motivos drásticos. Tem vários casos, não preciso dizer. Mas não vê o caso aqui agora. O que eu quero dizer é que tem muito ancião, ministro de igreja, principalmente, e gente do povo, que quer fazer chantagem com a mulher. Olha, você tem que fazer sexo comigo porque não tem domínio sobre o corpo. Vocês sim, o apóstolo Paulo falou. Isso é crime lei Maria da Penha. Crime lei Maria da Penha forçar o coito sexual quando a mulher não quer. A mulher não quer, não pode forçar. Ah, mas na Bíblia tá, então. Mas aí como é que eu falo? Como é que fica? Pode perguntar para o ancião. Ah, mas tem que fazer sexo no casamento? Porque a palavra de Deus diz, e a lei Maria da Penha, vocês não vão respeitar, não? Quer dizer que então eu não posso trazer. Se eu chegar, tem quantos e quantos cristãos são processados? Eu sou advogado, inclusive, do ativo. Já defendi cristão que estuprou a esposa em casa. Violentou sexualmente a esposa. Ela não queria. Ela não estava bem, ele forçou a fazer o sexo. Ela chamou a polícia, ele foi preso e eu que fiz a diligência de custódia dele e ele saiu para responder. Liberdade. Então nós sabemos que no Poder Judiciário as coisas não são assim como vocês pensam. Vocês têm que trazer uma adaptação. Aquele repúdio, aquele que repudia a sua mulher não ser por adultério peca, é repúdio de rejeição, não é de divórcio brasileiro. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda, viu? Então nós temos que trazer toda a doutrina, aquilo que é lei, deixar as pessoas serem livres. E não querer ter domínio sobre o povo de Deus, que são os religiosos, os cristãos, católicos, seja quem quer que seja, e querer colocar lei civil que não existe. Ah, mas aqui que se separa em caso novo dessa lei, já expliquei, já está abolida. Em 1977 entrou a lei do divórcio. Claro, muita gente não sabe que o brasileiro não gosta de ler mesmo, religioso muito menos. Só lê aquilo que interessa. Então o que acontece? Essa frase, aquele que separa tem que ficar solteiro, já vi um site aí dizendo, não, que separou tem que ficar solteiro que você não peca. Essa frase era usada desde 1936, tradicional na igreja, até 77. Porque era lei, isso era lei. Não vai pegar agora o que Jesus falou e transformar em lei para o povo brasileiro o que era lei para o povo mosaico que tinha 30 mulheres. Isso é desonesto. E aqui também, para finalizar, né? Há uma vez que vocês serão duramente processados agora, os solicitações serão processados porque são teimosos, são pessoas idosas, muitos são idosos, não estou faltando respeito, porque defendo a lei do idoso também, viu? Vocês, quando é para de personalidade jurídica, vocês pegam a lei. Direito tributário, daqui é direito tributário, isenção de imposto, daqui serve pra gente. Pro povo, não. O Código Civil está escrito aqui na Convenção que nós adotamos a lei vigente de cada país. A lei vigente do país permite o divórcio. Por que vocês não permitem? Porque vocês distorcem 2 pontos. Repetindo que vocês são cabeça dura, tem que repetir até vocês entenderem. Primeiro, não pode separar e casar de novo. Na lei do desquite, até 1967, a lei não permitia você desquitar e casar de novo. Era ilegal, por isso as pessoas casavam no Paraguai. Com a bênção de vocês, anciões mais velhos, naquele tempo, antes de 76, vocês já eram anciões, né? Vocês há 40 anos. Vocês sabem que vocês sabem disso, que tem muita gente no meio de vocês aí casado no Paraguai, viu?
tá certo? E tem que respeitar as normas de direito civil. Não é só jurídica, não, personalidade jurídica. E querer desconstituir a personalidade civil das pessoas. O ser humano brasileiro que ingressa nos atos religiosos, ele tem o direito de manter para si o pleno exercício do direito civil. Por isso que ele está numa igreja de entidade civil e religiosa. Se ele quer viver numa entidade só religiosa, ele vai para o Irã. No Irã é o Atolá Khomeini. Antes era o Khomeini, agora não sei se mudou. Lógico que mudou, já morreu. Mas o Ayatollah lá, ele é o chefe de Estado e chefe da igreja. Lá é só Estado religioso. Só prevalece doutrina religiosa e ponto final. E o chefe da igreja é o chefe que dá a sentença nas esferas da vida privada. No Brasil, o Estado laico está separado da igreja. Se você tem uma doutrina de salvação ou condenação e você quer pregar isso para o povo, você pode pregar. Olha, a nossa fé é que existe vida após a morte, tem o inferno, tem a salvação, tem o céu. Lá não entrarão aqueles que se divorciam e casam de novo. Pode até falar, mas você tratar como inidôneo a pessoa que era idônea num cargo no ministério e por exercer um direito civil, que a convenção da congregação diz que, pelo próprio Deus, a portas fechada para vocês, escrito nas tábuas de leis da convenção de 36, dizendo que a igreja respeita a lei vigente de cada país. Então ela vai dizer que agora Deus mudou. Não, respeita entre aspas, não, respeita a lei. Bom, se respeita a lei e a lei mudou, e vocês também mudaram o estatuto para se adequar às normas vigentes do país, por que a lei civil também não pode se adequar às normas vigentes do país para a pessoa física e só para a pessoa jurídica? Vocês desconstituíram a personalidade física das pessoas. Isso então será levado para o Poder Judiciário, viu? Então os senhores já vão se preparando, já vão debater nas teses, porque olha, eu sou mestre nesse assunto de religião, de punição, de cortar liberdade. Você sabe que quem me conhece, pergunta pro Paulinho de Jardim Paulista, ele me conhece muito bem. Vocês sabem que eu não vou deixar passar em branco. Não estou aqui discutindo doutrina, vocês se acham os únicos verdadeiros, que vocês discriminam pessoas que casam com pessoas de outras denominações. Vocês cortam a liberdade da pessoa, isso é crime, viu? Isso também vai começar a ser discutido. Depois de 10, 20 anos de vocês serem assolados com centenas e dezenas de processos em cima de vocês, se não for por mim será por outros, vocês vão acabar se dobrando à lei brasileira. Nenhum cidadão que goza do pleno direito civil, eleitoral, civil, no Brasil, pode ter os seus direitos cassados dentro de uma igreja. Ah, mas a doutrina é a seguinte, isso aqui é doutrina, convenção da congregação de 1936, e 48 também, depois teve mais uma convenção, me parece, 48, e não mudou nada, que continuou dizendo claramente que a igreja, aliás, o princípio basilar da igreja cristã é respeitar a lei. Tá? Eu já li o Romanos 8 para vocês, que tem que respeitar as leis. Quem prega que não tem que respeitar as leis é bandido, tem que ser preso em flagrante. Um irmão esses dias gravou uma pregação, um ancião falando que vale para a igreja não é a lei do homem, é a lei de Deus. Se tiver uma autoridade, eu dificilmente vou estar presente. Se eu estiver presente, dou voz de prisão. Chama a pessoa, chama a polícia militar, abre um boletim de ocorrência, viu? Pregar que a lei brasileira no país, no Brasil, não tem valor, dentro da igreja, só lá fora, como vocês fizeram com o irmão André. Irmão André Souza esteve aí fazendo uma reunião com vocês em São Paulo. Ele me trouxe já a gravação, viu? Já fiz a transcrição. E os senhores anciões, um deles inclusive é advogado, já colocaram categoricamente na reunião a portas fechadas no quartinho de vocês. Sem advogado, sem direito de defesa, sem ata, sem nada. Mas ele está orientado, já fez a transcrição. E os senhores disseram para ele o seguinte: deixa a lei, deixa a Constituição, deixa advogado, deixa a lei brasileira lá fora. Aqui não vale nada, o que vale aqui é a nossa doutrina. Esqueceram-se vocês que a doutrina é essa, a Convenção de 36. Essa é a convenção. É em cima deste pilar que foi construído a doutrina, que é respeitar as leis brasileiras. Vocês vão ter que respeitar as leis brasileiras goela abaixo. Ah, mas nós pregamos a salvação e a condenação. Então vocês estão de acordo com a lei dos homens, mas estão contra a lei de Deus. Tudo bem, isso é tolerável. Isso vocês podem pregar. Podem pregar. Olha, agora vocês têm uma pessoa num cargo, num ministério,
que é idôneo, né? Porque para ter cargo tem que ser idôneo. Aí ele tem um problema de divórcio, legalmente feito dentro da lei. Não quer sujar um, quer sujar a honra de ninguém. Quer manter o direito à integridade, à intimidade não violado. Não quer expor os motivos do divórcio. Querem casar de novo, dentro da lei. E vocês querem chamar essa pessoa de adulto, com base nos termos da lei de antes de 1977. Então vocês praticam vários crimes. E serão, infelizmente, como muitas igrejas estão fechando pela Europa e lá na América do Norte, por causa do dano moral. Viu? Vocês estudem bastante o dano moral, o que é violar direito constitucionalmente sagrado. A igreja não pode violar direito constitucional, à intimidade e ao exercício pleno do direito civil. Tá claro isso para vocês, né? Agora vocês pegam o vídeo, colocam de novo, ouve mais umas 400 vezes, que às vezes é melhor vocês gastar um mês me ouvindo falar isso, do que ter que enfrentar alta demanda judicial. Porque qualquer um de vocês que estão me ouvindo e que estão vivendo um verdadeiro inferno nos seus casamentos, tem o direito civil e tem dentro do próprio estatuto da congregação, o próprio estatuto da congregação garante o direito civil a todo membro. E a própria convenção da igreja, as primeiras duas convenções, garantem que a lei vigente do país a igreja aceita. É só trazer isso para o Poder Judiciário que vocês podem se separar dentro da lei, não precisa violar o direito à intimidade, não precisa falar mal da esposa, podem continuar sendo amigos, se respeitarem perante os filhos, não expor, difamar a esposa, difamar ex-marido, ex-esposa, tratando como adultos, podem trazer para a esfera da vida privada inviolado o direito de não expor ao ministério o seu direito de se manter com a sua privacidade não violada, exposta, se divorciar dentro da lei, pagar a pensão alimentícia se for o caso, casar como e quando quiser dentro da lei, através da união estável, que é reconhecida pelo STF como entidade familiar, porque é legislação vigente no país, é dizer, com manter-se no cargo e não sofrer supressão de cargo. Porque quando você tira uma pessoa de um cargo, o princípio punitivo é a inidoneidade. E quem exerce um poder civil, um direito civil, dentro da lei civil do casamento, que não é direito do casamento, é direito da família. No direito da família a gente fala de inventário, fala de casamento, fala de adoção, tem vários capítulos, seções do direito civil. E se você exerce o seu direito civil e tem um cargo, uma função, uma liberdade dentro da sua agremiação religiosa, como pessoa idônea que é, e no momento que você exerce esse direito, que está previsto na Constituição da Igreja, e o ancião, o pastor, o presbítero, quem quer que seja diácono, vier tentar violar o seu direito, você imediatamente ingressa com a ação judicial. Viu? Mantém-se no cargo, mantém-se no ministério, e se perdeu, pode reaver o cargo do ministério, baseado em duas coisas. Primeiro, o próprio Estatuto da Igreja, que o Estatuto da Igreja diz categoricamente que respeita a lei civil. Ah, mas o ancião deu a doutrina. Não, doutrina é para fins espirituais. Para a lei não vale doutrina, não. E o bom nome, o direito à boa imagem, a boa fama, a imagem, como é que fica a imagem de uma pessoa que é cortada de um cargo? Aí fica difamada, fica mal falada. Porque não é idôneo para exercer um cargo de músico, porque se divorciou, ele não é idôneo. Como não é idôneo se ele praticou ato jurídico perfeito pela via idônea jurídica? Vamos começar a abrir os livros, começar a estudar, viu? Os senhores que são advogados, eu peço, nobres colegas, que agora, né, a gente pode falar como colegas, respeitando a norma de direito, o direito pátrio brasileiro. Por favor, os senhores que são anciões e são advogados, não vai me fazer que nem esse ancião, né, que falou por irmão André, que deixar a lei lá para fora, que aqui dentro não tem lei. Então isso daí, se chegar ao conhecimento, uma fita transcrita na mão de um desembargador, de um ministro, né, não vai ser nada bom para a imagem da congregação começar a veicular isso. Então eu estou pedindo que vocês repensem isso, que essas primeiras ações que vai começar a chover a congregação, que sirva de reflexão, porque muitos que estão vendo esse vídeo certamente buscarão os seus direitos. Ninguém aqui está disposto a ficar sendo ofendido em igreja, humilhado, e eu ter que ouvir pregações como o irmão André ouviu, que aqui é assim, a gente não aceita isso, não aceita aquilo.
dispositivos legais vencidos e superados antes do tempo militar. Os anciões antigos têm que entender que nós não estamos no regime militar mais, viu? Vocês querem fazer regime militar lá no Brás, entre vocês, vocês fazem. Mais velho, mais novo, cala a boca, você é mais novo, você não fala, vocês podem fazer, mas com o povo vocês não podem mais fazer, viu? Porque agora a lei mudou e tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje, que hoje, se piscar de olhos, você responde por um dano moral. Mas muito cuidado, viu? Então, dou esse conselho para vocês. Tu tem 47 anos, vocês têm 90, 80, 70. Tá na hora de vocês começarem a refletir que o tempo militar acabou, o tempo do coronel acabou, o tempo que quem manda mais velho acabou. Agora o que vale, que rege é a norma de direito civil, penal, viu? Fico à disposição de vocês. Meu nome é José Ricardo Adam. Sou membro com liberdade da congregação. Não exerço porque a minha fé é para com Deus, também não preciso expor o motivo, né? Não admito que me corte a liberdade por nada. Eu exerço se eu quero. Se algum ancião disposto a me entrar com uma ação contra eu, fiquei à vontade. Vai ser bastante interessante, porque lá na última reunião do Jardim Paulista, ninguém me cortou a liberdade, né? Mesmo de barba. Tá? Então, não, isso aqui não é um desafio, isso aqui é respeitoso, viu? Peço com respeito aos anciões que parem com isso. Tá na hora da congregação admitir que na hora, mas se a gente liberar o casamento, vocês falam que eu já vi vocês falar isso da reunião de anciões de vocês, eu já assisti, lá em Santo Amaro, na Rua Anchieta, assisti muita reunião de ancião lá, viu? Lá, infiltrado. Se a gente liberar o casamento, todo mundo divorcia. Não é? Vai divorciar quem não é feliz, é lógico. Se a pessoa não é feliz, vai ficar mantendo um casamento infeliz, vai cair no adultério, é óbvio. Isso daí é uma fábrica de adúlteros. Você manter um casamento infeliz na má, dizer que a pessoa, Deus vai condenar a pessoa, isso é uma desonestidade imensa. Querer pegar o que Jesus falou para os judeus, que cada um tinha 30, 40 mulheres, querer trazer para o Código Civil brasileiro de hoje. Traz o repúdio à esposa mais velha, porque eles pegavam as novinhas. Inclusive tinha a lei da guerra em Levítico, que ia para uma guerra, podia pegar as virgens, rapar a cabeça, cortar as unhas e falar, aqui você é minha esposa a partir de hoje, você é minha concubina. Eles podiam fazer isso. Aí rejeitava as mais velhas, pegava as novinhas. Aí vocês falaram que Jesus falou isso para eles, o Código Civil Mosaico, trazer para cá, ou leis vencidas antes de 77, para cá é de plena desonestidade. Então eu peço com respeito que vocês repensem isso, viu? Não fica olhando para minha barba não, presta atenção no que eu estou falando, pensa no que eu estou falando, o que eu estou falando para vocês é matéria de direito, viu? Não tem discussão de mérito, viu? Não tem discussão que doutrina, que Deus, que está na Bíblia, não tem discussão, é matéria de direito. Se vocês querem ter uma igreja no Brasil, tem que respeitar a lei do Brasil. Senão vocês vão ter que fundar um Estado, Estado Congregação que está no Brasil, e lá vocês criam, vocês têm que fazer, e aqui é proibido no Brasil fazer secção. Então vão numa ilha e vivem, vocês salvaram-se, vão para uma ilha e lá vocês fazem a lei, e o Deus ali de vocês é o ancião. Faz uma estátua na porta da ilha, faz um portãozinho, quem entrar aqui fala, vocês vão acreditar em Deus a partir de hoje, seguir a Bíblia, e quem explica o que é certo e errado é o ancião. Por enquanto, aqui no Brasil tem direito civil. Fiquem com Deus. Senhores e senhores, aceitem o meu conselho, vai ser bom para vocês. E se vocês também quiserem que eu vou no Brasil, eu vou, viu? Tô bem maduro para conversar com vocês, respeitosamente, com respeito.